Insistimos muito que o lápis ou outros riscadores sejam pegos de forma adequada pela criança. Mas será que existe um jeito certo de segurar o lápis? Oi, eu sou a Keila, bem-vindos ao meu canal Movimento aqui de Sem Neuro. É muito bom ter você aqui mais uma vez. Primeiro, nós precisamos entender que o desenvolvimento da criança existem fases para acontecer e que quando a gente também não oferta possibilidades de estímulo para essa criança, ela poderá não atingir essas habilidades esperadas ou ter dificuldade para atingir essas habilidades. Quando falamos de pegar o lápis de forma correta, levando em conta que o desenvolvimento motor da criança está ajustado para a idade cronológica, pegar o lápis irá acontecer de forma natural. Outro ponto que precisamos entender é que a exigência inadequada da musculatura do ponto de vista maturacional, a criança não tem controle de dedo. E também precisamos entender que não existe jeito certo de pegar o lápis. Existem fases de preensão motora. E antes de eu falar um pouquinho quais são essas fases de preensão motora, para o pegar o lápis, você precisa saber que existem consequências para o desenvolvimento da escrita da criança se ela for exigida antes da hora a escrita. Segundo os autores que estudam sobre o desenvolvimento infantil, a premissa é que as crianças não sejam submetidas à escrita antes dos 7 anos. Mas isso tem uma justificativa científica, então vamos entender por que não antes dos 7 anos. Primeira justificativa, determinação ou dominância lateral. Dominância lateral, a gente está falando sobre ser destro, ser canhoto, ser ambidestro, ter lateralidade cruzada. Essa dominância lateral, na criança, só vai existir a partir dos 7 anos. Antes dos 7 anos, a criança tem preferências laterais. Ainda não está estabelecido qual que é a dominância lateral dela, se é destra, ambidestra, é lateralidade cruzada, canhota. Então, parte daí a primeira questão científica, que também vai ser a partir dos 7 anos. E por que isso é tão importante? O que tem a ver aí com a dominância lateral com aprender a escrever? É importante que essa dominância lateral esteja estabelecida, porque em todas as atividades diárias usamos os dois lados do corpo. Por exemplo, na escrita, a criança vai usar um lado do corpo para escrever e o outro lado vai ser apoio. Faz um teste com você escrevendo e presta atenção que é exatamente essa postura que nós fazemos para escrever. E essa tarefa, diferente dos dois lados do corpo, exige muita atividade cerebral, um bom controle motor, de um nível de maturação cerebral e de um nível X de controle motor. E isso só vai ser possível após os 7 anos. E a BNCC apoia essa fala da literatura, na qual ela diz que a escrita antes dos 7 anos deve ser espontânea e não de forma obrigatória. Então, não tem problema uma criança riscar, desenhar antes dos 7 anos, desde que seja de uma forma lúdica e de uma forma não obrigatória. Segunda justificativa científica, a motricidade fina. A motricidade fina é somente o controle de mão, é a capacidade neurológica de controlar pequenos grupos musculares. Isso envolve musculaturas da face, da boca, da língua, dos braços e das mãos. Levando em conta que o desenvolvimento da criança na literatura é céfalo-caudal, ou seja, de cima para baixo e do meio para as pontas, a mão vai ser o último segmento corporal a ter controle neurológico a amadurecer. Então, por volta de 5, 6 anos, esse controle maturacional é bem maduro na área de força de mão. Por isso que a criança tem que brincar com objetos esféricos, por isso que a criança está na fase da apreensão palmar, ela faz a garatuja, ela brinca com massinha. Logo, nessa fase a gente tem que ofertar, possibilitar atividades que vão exigir essa força da mão da criança. O processo de aprendizagem motora da criança, em qualquer esfera, ocorre do simples para o complexo. Então, primeiro vem a força, depois a destreza. E se a criança não vai ter o controle do braço dela, tampouco ela vai ter controle desses dedos, porque é do simples para o complexo. Terceira justificativa científica, exigência corporal. Já prestaram atenção na exigência corporal da criança para ela se manter sentada? Já repararam que algumas crianças,
Estão sentadas na cadeira de forma escorregando, ou estão sempre escoradas no seu braço, escoradas na parede, estão sempre deitadas, que em geral é aquela criança que você sempre precisa falar, senta direito, para de escorregar, alinha essa postura, arruma essa coluna, olha o jeito que você está sentado. Se você já reparou algumas crianças assim, isso aí é um sinal de que essa criança não está pronta para aprender a escrever, porque isso indica que essa criança não tem controle das grandes musculaturas que são usadas ali para que ela possa ficar sentada. Então, como que ela vai ter controle das pequenas musculaturas? Então, dentro das 3 justificativas que a gente viu até agora, a gente viu que pode atrapalhar aí esse processo de desenvolvimento da dominância lateral da criança se a gente exige dela que ela comece a escrever antes dos 7 anos, porque essa dominância lateral ainda não está formada. Então, essa criança precisa explorar muito com as 2 mãos. Não tem para que eu delimitar antes dos 7 uma mão para ela começar a aprender a escrever. Aí a segunda justificativa, que vai atrapalhar lá na consequência da motricidade fina, porque é um processo que vai acontecendo. Para que a criança domine os movimentos do dedinho, de punho, da mão, começou lá em cima, no ombro, braço, antebraço. Então você está atrapalhando processos. E aí tá indo direto para o dedo em vez de fortalecer essa mão e não exigir a destreza. Então tá atrapalhando aí nesse desenvolvimento da motricidade fina, é uma outra consequência. E também a gente viu que a questão do controle corporal por um todo. Você exige que a criança domine pequenos movimentos, mas ela ainda nem tem um controle de grandes movimentos, né, da coordenação ampla, lá usada para sentar. E a gente viu que a criança vai precisar do corpo inteiro para sentar, né? Não são ambos os braços, a postura também vai ser importante para essa hora da escrita. E aí a gente cai nessa consequência aí que é ter resistência à escrita. E essa resistência à escrita pode aparecer porque as crianças que têm dificuldade na escrita, elas são punidas. Há excesso de feedback negativo para essa criança, a forma como essa criança é exigida em casa é entendida como uma punição. A forma como os professores lidam com uma escrita ineficiente e imatura, tudo isso vai gerando questões psicológicas nessa criança. Logo, ela vai ficando mais resistente à escrita. Por exemplo, aquela criança que percebeu que na tarefa ela vai ter uma atividade de escrita, ela já vai ter um comportamento de fuga, ela não vai querer fazer aquilo. Bom, agora que a gente falou um pouquinho aí sobre essas consequências por adiantar o processo da escrita na criança, vou falar agora para vocês sobre as fases da apreensão do lápis. Entenda que mesmo antes dessa criança chegar à fase ideal de apreensão do lápis, a criança leva alguns anos para adquirir a força suficiente nos músculos intrínsecos da mão e dos dedos. Logo, é um erro pegar a mão dessa criança para ajudar ela a escrever qualquer letra. O melhor método é estimular motricidade fina e fortalecer os músculos dos membros superiores, desde os dedos até o ombro. Então vamos conhecer essas 4 fases que as crianças passam pelo desenvolvimento da grafomotricidade. Número 1. Preensão cilíndrica ou preensão palmar. Aparece em crianças entre 1 ano a 1 ano e meio. A criança usa toda a mão para poder pegar um riscador. O movimento procede de segmentos proximais, ou seja, move o ombro e o braço para mover a mão. E esse é conhecido também como uma pega estática. Preensão digital pronada. Aparece entre os 2 e 3 anos. Os dedos seguram o riscador, o ombro começa a ser mais estável, fica mais parado, e os movimentos aparecem de movimentos mais distais, cotovelos e antebraços. Esse também é uma pega estática. 3. Pinça quadrípode. Aparece entre os 3 anos e meio e 4 anos. Os 4 dedos participam na apreensão do lápis. Agora esse movimento vai proceder do pulso e da mão. E há uma maior estabilidade de ombro e de cotovelo. Estabilidade é ficar mais parado. Inicialmente essa vai ser uma pega estática, mas ela pode ainda evoluir e se tornar uma pega dinâmica. Pinça trípode, que é essa daqui que a gente acaba considerando a correta. Aparece entre os 4 anos e meio e se desenvolve e aperfeiçoa até os 7 anos. Nessa pega participam os dedos indicador, médio e polegar.
Inicialmente, os 3 dedos funcionam de uma maneira unitária, para depois amadurecer até uma pinça trípode dinâmica. Lembre-se, é esperado que esse processo, esse avanço de uma apreensão para outra ocorra naturalmente. Precisamos favorecer possibilidades de estimulação. E essa estimulação da apreensão deve ser sempre lúdica e divertida para que essa criança não crie uma resistência. Antes de deixar as dicas para estimular essa apreensão de forma lúdica e divertida, quero falar de uma questão que já pode ter acontecido com o teu filho. Ele já se queixou de dor na mão ao escrever? Essas queixas por parte das crianças de dor ao escrever é real. Por quê? Porque a escrita é uma tarefa motora, é uma atividade motora, é uma estimulação motora e logo isso vai gerar fadiga. É igual a gente quando vai para academia. A gente sente dor, porque é algo motor. E na escrita, essa musculatura da criança está aprendendo a como se contrair. E essa fadiga é um sinal, indica que essa musculatura está fraca e que ela precisa ser fortalecida. E essas atividades aí para fortalecer precisam ser atividades que fortaleçam todo o braço da criança, desde o ombro, braço, antebraço, mobilidade de punho. Por que mobilidade de punho? Porque quem escreve não são os dedos, é a mão da criança. A mão da criança também precisa ser fortalecida, pois não adianta trabalhar com a criança dissociação de dedos, movimento de pinça, se a musculatura de cima estão fracas. A musculatura de cima que eu falo é aqui, ó, acima dos dedos tem a mão, punho, antebraço, braço, ombro. Se todas essas musculaturas estão fracas, fazer tudo isso aqui nos dedos não vai ajudar. Entenda que a pinça, na hora da escrita, ela não é um movimento, ela é uma posição. Quem vai fazer o movimento da escrita é a mão como um todo, não vão ser os dedos. Vamos lá para as dicas de atividades. Eu preparei aqui algumas atividades e eu vou explicando para vocês. Separei aqui 10 dicas de atividades para a gente levar em conta toda essa parte do braço que eu contei até então. A primeira dica é atividades amplas. Lembra que eu disse que se a criança não tem o domínio do todo, quanto menos dos pequenos músculos. O que seriam essas atividades amplas? Por exemplo, pode ser plantar bananeira, fazer escalada, se pendurar, andar como os animais. Se ela vai imitar um cachorro, por exemplo, essa mão está espalmada no chão e ela precisa fazer força para fazer o movimento. Subir em árvores. Segunda dica, atividades sensoriais. O que você pode usar para fazer essa atividade sensorial? Pode ser areia, aquelas areias massinhas ou areia cinética, né? Não sei como chama aí na sua região. Pode ser a massinha, slime, argila, espuma de barbear, gelo, bolinhas em gel, ou seja, várias texturas diferentes. Terceira dica, oferecer diferentes tipos de riscadores. E aí esses riscadores para a criança rabiscar, riscar, desenhar livremente. Como por exemplo, lápis de cor, giz de cera, pincel, os próprios dedos, materiais da natureza, como por exemplo, galhos, folhas, flores. Quarta sugestão, brincadeiras com pregadores de roupa, para a gente trabalhar essa questão de abrir e de fechar. A gente também está trabalhando essa questão da força da criança. Então aqui nos pregadores de roupa você pode trazer pregadores pequenos e vai trazendo de diferentes tamanhos, diferentes texturas. Pregador de madeira, ele é mais durinho para abrir. Pregadores de plástico é um pouco mais fácil. Para a criança entender que em algum pregador ela demanda mais força e no outro ela demanda menos força. E isso ela vai aprendendo de forma motora, manuseando. Quinta sugestão, fazer colares de miçanga. Quanto menor essa criança for, maior essa miçanga precisará ser. Com crianças de até 2 anos, você pode fazer esses colares usando, por exemplo, canudos mais grossos. Você pode usar também aqueles rolinhos de papel higiênico, também pode cortar eles no meio. Pode dar para a criança um cadarço, que ele é um pouquinho mais durinho, ele tem aquela pontinha mais durinha que facilita para a criança segurar e encaixar, diferentemente do barbante, que ele é molengo, né? Então, trabalha facilitando aí com a criança pequena e conforme ela vai crescendo você vai dificultando, até trazer miçangas menores, aquelas linhas de pesca, sabe aqueles fios que usam para pesca?
para ela ir encaixando e fazendo colares, pulseiras. Outra sugestão, recortar com a tesoura. E aí você pode deixar livremente, por exemplo, pegar texturas da natureza, colocar num potinho para recortar. Você pode trazer papéis de diferentes tipos para a criança recortar. Ou você pode fazer de conta que ela tá num salão e daí ela vai recortar cabelo. Essas sugestões aí que eu tô deixando para vocês. Por quê? Porque não é simplesmente dar a tesoura e o papel para a criança cortar. Precisa ter a questão lúdica aí para atrair ela, para ela também se sentir motivada a fazer aquela atividade. Sétima sugestão, abotoar e desabotoar botões de uma jaqueta. Então você pode pegar na hora que você tá organizando a roupa lá no guarda-roupa e trazer a criança para ela te ajudar a fazer isso. E aí você pode fazer, por exemplo, com aqueles botões que é só de pregar e apertar, que é mais fácil inicialmente, para depois ir ensinando a criança a encaixar o botão na casinha certa. Vai parabenizando ela por cada conquista. Mesmo que ela não conseguiu tudo, ela colocou só uma metade no botão dentro da casinha do botão. Ótimo! Parabeniza ela pelo processo e não pelo resultado final. Oitava sugestão, abrir e fechar o zíper da calça, na mesma questão da roupa. Ela também pode ajudar nessa organização a fechar o zíper lá para organizar a roupa e guardar. Ou você pode fazer zíperes, simplesmente dar os zíperes para as crianças, para a criança poder brincar, abrir e fechar. Ou você também pode fazer uma atividade como essa, utilizando o zíper. Ela vai ter que ter muita força, ela vai ter que ter o domínio da mãozinha dela, a coordenação, para fazer esses movimentos de abrir e fechar o zíper. Nona dica, transferência de líquido usando uma esponja. Você pega uma bacia que tem água e coloca a esponja dentro e uma bacia vazia. E aí a criança vai pegar a esponja daqui e apertar para que a água caia na outra vasilha, que está vazia. Pode ser uma garrafa que ali dentro tenha um funil e ela vai encher essa garrafa apertando. Ó. Então eu estou trabalhando aqui essa força muito importante da mão da criança na hora de apertar. E décimo e último, rasgar e amassar folhas de papel. E aí você pode pegar de jornal, de revista, pode intercalar, porque tem algumas folhas que vem na revista que são um pouquinho mais durinhas, algumas folhas de jornal que são um pouquinho mais molinhas, folhas sulfites, enfim. Você pode, por exemplo, para que seja mais lúdico, fazer uma atividade de colar com essa criança. Em vez de usar a tesoura para recortar o papel, vai ser a mão. Então, por exemplo, digamos que é um desenho de uma laranja, e aí ela vai rasgar esse papel com as mãos e vai colando os pedacinhos dele ali. Tem mais um assunto que eu quero falar pra vocês. Mas antes, se você está gostando desse conteúdo, se eu estou te ajudando até agora, já deixe seu like pra você não se esquecer. Ok, Keila, eu entendi que existe aí as fases, eu entendi o cuidado que eu preciso ter pra não adiantar o momento da escrita, porque tem todo um desenvolvimento que ela precisa ter pra aí sim chegar lá a escrever de forma obrigatória, pra aprender a escrever o próprio nome, por exemplo. Mas eu ainda tenho uma dúvida. Se eu deixar o meu filho continuar segurando no lápis da forma errada, será que ele vai continuar assim? Ele nunca vai aprender a forma certa? A gente considera que essa daqui é a forma certa. Bem, vou falar mais uma vez. Não existe jeito certo nem jeito errado de pegar no lápis. O que existe é o jeito pouco funcional. Por exemplo, se o seu filho está segurando de uma forma no lápis que está machucando ele, está fazendo calos, por exemplo, ou está friccionando tanto a pele que está ficando vermelhinha e saindo a pele. A questão é ter um uso de um adaptador. E aí, se for esse daí o caso do seu filho, o profissional que vai poder ajudar é um terapeuta ocupacional. Logo, se não está machucando o teu filho, então aquela pega que ele está fazendo está certa para ele, porque está sendo funcional para ele. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, mas se eu deixei aí algumas dúvidas, coloca pra mim nos comentários. Se você que entrou aqui no meu canal pela primeira vez ainda não é inscrito e quer saber mais questões sobre o desenvolvimento infantil da criança na primeira infância, se inscreve no meu canal. Eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!